Olá, gente, tudo bem? Nós estamos dando continuidade no curso de espanhol. Sou o professor Jefferson de Oliveira. Você que está entrando nesse vídeo, entrou sem querer, pesquisou algo e não está entendendo o que está acontecendo, clica aqui nessa etiqueta aqui em cima, se inscreve nesse canal, que esse curso ele é inteiramente grátis e vai te proporcionar um certificado totalmente gratuito. Então clica aí, assiste os vídeos que você não assistiu ainda, compartilha, curte os vídeos, que vai ajudar demais a gente. Vamos continuar as aulas. Então aqui, gente, vamos dar continuidade com o alfabeto, vamos continuar com a letra G. A letra G se escreve igual ao português, mas o nome da letra G é Ré. Letra Ré, sim? A letra G vai ter dois sons no espanhol, gente. Vai ter o som igual do português antes de A, O e U. Por exemplo, gato. Sim? A diferença é que esse O nunca vai ter som de U. Então você diz gato. Um gato. Sim? Então, sempre antes de A, O e U, o G vai ter o mesmo som do português. Mas, antes de E e de I, o G vai ter o som de RR do português, o som de Rá, certo? Por exemplo, em português eu leio gente. Em espanhol eu vou ler gente. Gente. Inclusive tem uma música do J Balvin que se chama Mi Gente. Mi Gente. Certo? Então sempre que você for ver uma palavra que tem um G e logo após tem um E ou I, esse G você vai ler como se tivesse ali o R do português. Uma palavra que eu gosto muito de usar nas minhas aulas é essa palavra aqui, porque ela vai ter os dois sons e a gente vai conseguir entender a diferença. Em português eu leio gigante, gigante. Lembra que em espanhol esse som chiado no T não vai ter, então eu vou ler gigante, gigante. Certo? O primeiro G tem som de R, porque está antes de um I, e o segundo tem um som como português, porque está diante de um A. Além do mais, gente, a letra G ela vai ter outra curiosidade. A letra G ela vai vir acompanhada de U, e nós vamos poder pronunciar esse U ou não, dependendo de algumas questões. Se o G junto com vier antes de A e O, esse U sempre será pronunciado, tá certo? Por exemplo, água, antigo, certo? Então, sempre que o GU vier acompanhado de A e O, esse U sempre será pronunciado. Se esse GU vier antes de E e I, aí vai depender. Se esse GU vier antes de E e de I, sem nenhum tipo de acento, nós não vamos pronunciar esse U. Por exemplo, guitarra, guitarra, certo? Então, GU antes de E e I. Se não tiver o que nós chamamos no português de trema, não terá o som do U. Porém, se esse GU vier, esse U vier com o trema, que em espanhol se chama de hélices, aí sim esse U será pronunciado. Por exemplo, pinguino, pinguino. Pinguino, gente, é pinguim. E guitarra é violão. Então, só recapitulando. O GU antes de A e O sempre pronuncia o U. O GU antes de E e de I vai depender. Se tiver o trema, eu pronuncio o U. Por exemplo, pinguino. Se não tiver o trema, esse U não é pronunciado. Por exemplo, guitarra. Perfeito? Como palavra, para a gente aprender, eu vou mostrar para vocês a palavra ángel. Ángel. Lembre-se, esse G tem som de R, porque está antes de um R. Então, você diz ángel, que a pronúncia é anjo. Letra H, que em espanhol, cuidado, o nome da letra H é bem diferente. Você disse H, o nome da letra H é H. E como português, a letra H ou H não tem som. Por exemplo, hombre, sim? Não tem som, não vai ter o som de R como no inglês. Não se diz hombre. Para a gente aprender, vamos aprender a palavra hamaca, sim? Uma hamaca. Hamaca, gente, é rede, rede para você dormir, descansar, certo? Hamaca. Letra I. A letra I, gente, ela pode ser chamada de I ou de I latina, né? I latina. É mais usual o I, realmente. E o I, ele tem o mesmo som do português, certo? A diferença do I, às vezes, é quando ele vem com I, com D e com T, é que ele muda no lugar desse chiado, né? Tch,
it. Você vai fazer aquela pronúncia muito parecida com algumas regiões do Nordeste, como ti e ti. Mas o i em outros casos é o mesmo som. Por exemplo, em português nós iríamos ler idioma. Em espanhol se diz idioma, sim? Um idioma. Para a gente aprender, vamos aprender a palavra iglesia. Iglesia. Iglesia, gente, em espanhol significa igreja. Só curiosidade, se você quiser aprender espanhol, música é muito importante. No último vídeo eu vou indicar uma música para você aprender, um tipo de exercício para você treinar o seu ouvido. É uma música muito bonita, mas eu também aconselho você a escutar as músicas do Enrique Iglesias, certo? São músicas boas, ele é um espanhol, então você vai perceber que na hora que ele pronuncia o C e o Z, ele coloca a língua entre os dentes, hein? Como a gente estudou já na letra C. Letra J do português, em espanhol se diz rota, sim? Rota. Você deve lembrar, gente, que a letra G ela tem o som de RR em algumas situações. Lembra? Antes de E e de I. A letra J sempre, independentemente da vogal, ela sempre terá o som de RR, certo? Por isso que em português eu leio jardim, em espanhol eu vou ler jardín, sim? Jardín, perfeito? E uma palavra que a gente vai aprender hoje é jamón, sim? Jamón. Jamón significa presunto. Uma curiosidade bem bacana, gente, aqui no português nós chamamos Ramon o nome de pessoas, né? Em espanhol, o nome de pessoas é Ramon, sim? Ramon. Então perceba a diferença. O som de Ra em espanhol é do J ou do G, dependendo. Sim, por exemplo, Ramon, me gusta Ramon. Ramon é pessoa, Ramon, Ramon. Letra K. A letra K é igual ao português, gente. O nome K, o som de K. Em espanhol, gente, essa letra ela está para escrever palavras estrangeiras. Então, dificilmente você vai ter palavras realmente de origem espanhola. Por isso, os exemplos que eu vou trazer para vocês são bem simples. Quilômetro, sim? Quilômetro e koala, sim? Então, a letra K é bem simples no espanhol. Letra L, sim? Letra L em espanhol se diz L, bueno, se L, lembra do E? O E sempre é um E de E, sempre fechado, ou seja, L, certo? Gente, o L do espanhol ele é bem parecido com o espanhol, com o português. Na grande maioria, por exemplo, aqui no português eu ia ler lagarto, né? Em espanhol eu vou ler lagarto, sim? Lagarto. Lembra-se do O, nunca vira U, tá certo? Então o L ele vai ter um som muito semelhante. A diferença do L é quando ela vem no final de palavras. No final de palavras, a gente iria ler essa palavra em português final. Em espanhol, esse L nunca terá som de U, sim? Terá som de L. Como é que eu pronuncio? Eu coloco a língua no céu da boca. Final, sim? Final. Por exemplo, também em outras palavras, total, pastel, papel, sim? Língua no céu da boca. Então, o L nunca terá som de U. Outra coisa, gente, é que no espanhol existe um dígrafo, que já foi uma letra, chamado ella. Esse dígrafo ele é muito importante no espanhol porque ele é muito utilizado e ele tem 5 pronúncias diferentes. Então, no último vídeo dessa série aqui, eu vou explicar para vocês como funciona e como a gente deve escolher que pronúncia utilizar. É bem simples, vocês vão ver. Como exemplo, eu vou utilizar a palavra lechuga, que significa alface. Eu vou agora para a letra M, gente. A letra M é o mesmo nome, M, mesmo som igual ao português. Por exemplo, máquina, sim? Uma máquina. E para vocabulário, eu vou mostrar para vocês a palavra morado, sim? Morado significa roxo, a cor. A letra N, em espanhol se diz N, lembra? O E nunca tem som de I, N. Mesmo som, por exemplo, nada, nada. Gente, curiosidade que esse D em algumas regiões, em alguns países, é como se você não pronunciasse ele. Por exemplo, eu posso ler nada, mas também posso ler nada, sim? Nada. Por exemplo, querer comer? Não, nada. Então, o D pode acontecer isso. E particularmente eu acho muito bonito quem pronuncia esse D um pouco mudo.
A palavra que eu vou trazer para vocês é a palavra nadie, sim? Nadie, que é muito importante porque significa ninguém. Nadie. Muito bonita, inclusive, essa palavra. Gente, essa é uma palavra que retrata a língua espanhola a nível mundial, porque é aliás, uma letra, desculpa, uma letra que está na língua espanhola no alfabeto. E sempre que a gente vê esse Nzinho aí com esse acento, que eu vou mostrar daqui a pouco que não é acento, é um signo da própria letra, simboliza realmente toda a cultura espanhola, toda a cultura hispânica a nível mundial. O nome dessa letra é Ñ, sim? Ñ. E o som é o som de NH, o nosso mesmo som de NH do português. Por exemplo, espanhol, sim? Espanhol, espanhol. Lembra do L? O L na língua do céu da boca, é espanhol, certo? Esse, vamos dizer, acento, como a gente quando vê acha que é, não é acento, é a própria letra, porque não existe no espanhol nenhum outro tipo de acento a não ser o agudo, é o único acento que existe no espanhol. E, título de curiosidade, se você quiser anotar, o nome desse signo é virgulilla, sim? Virgulilla. Ou você vai ver depois que esses dois L's, eu posso ler também se eu quiser, virgulixa, sim? Virgulixa. Você vai perceber. A palavra que eu estou trazendo para vocês, para a gente aprender, é a palavra pinha, sim? Pinha. Pinha, gente, significa abacaxi. Curiosidade, em alguns países eu não vou chamar pinha, eu vou chamar ananás, sim? Então, abacaxi tem dois nomes, pinha e ananás. Por exemplo, me gusta un jugo de piña. Um jugo de piña, um suco de abacaxi. Em alguns países, me gusta um sumo de piña. Um sumo ou um zumo de piña, que é a mesma coisa. Em espanhol, tanto jugo como zumo ou sumo significa suco. E piña ou ananás, abacaxi. Letra O. Porém, em espanhol, eu não vou chamar O, eu vou chamar O, certo? Muito parecido com a explicação da letra E. Em português, nós temos dois Os. Nós temos o O de avó e nós temos o de avô. Em espanhol, nós sempre iremos utilizar o O de avô. Agora, cuidado, esses nomes não existem no espanhol. Estou falando da pronúncia do O. Mas, para título de curiosidade, avó se diz abuela e avô se diz abuelo, certo? Como uma palavra bem parecida do português, eu vou mostrar a palavra objeto, que em espanhol se diz objeto, sim? É um objeto. Lembrando, reforçando mais ainda, o O nunca terá som de U, ok? Sempre U. E eu quero mostrar para vocês que a palavra se diz osso, que vai confundir muita gente, tá pensando que é osso, né? Mas osso em espanhol é urso. E se osso é urso, como é que é osso? Osso em espanhol se diz hueso, sim? Hueso. Gente, eu vou parar esse vídeo por aqui, né? Esse é o segundo vídeo, para você respirar um pouco, revisar, olhar o que foi mais confuso, o que não foi, perguntar aí nos comentários. Daqui a pouco a gente retorna com outro vídeo, tá bom? Ok? Um abraço.